Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta para mais uma semana, mais um início de capítulo no nosso estudo do Evangelho de Mateus. Agora começaremos o capítulo 3. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura do início do capítulo. Nós vamos hoje estudar juntos os versículos 1 a 6. Então, diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O que nós temos a partir do capítulo 3, na verdade nos capítulos 3 e 4, é a continuação daquilo que nós podemos perceber no Evangelho de Mateus como eventos e circunstâncias preparatórias do ministério de Jesus. Nós vimos nos capítulos 1 e 2 o seu nascimento, as coisas maravilhosas que aconteceram, os eventos lá perto da época de quando Jesus nasceu. E temos agora, na verdade, um grande intervalo de tempo que não é mencionado aqui por Mateus, porque quando nós retomamos aqui os eventos que são descritos aqui no capítulo 3, Jesus já está com praticamente 30 anos de idade. E há muita especulação, há muitas pessoas que perguntam o que aconteceu nesses anos de intervalo, né, entre a sua infância e esse momento que está aqui registrado no Evangelho de Mateus. E nós temos apenas um evento que é mencionado no Evangelho de Lucas, de quando Jesus tinha cerca de 12 anos de idade e foi apresentado no templo. Mas nós não temos nenhum registro. Deus não permitiu, não aprove a Deus, não foi propósito do Senhor registrar nada desses anos, certamente porque Jesus estava sendo ali educado, ensinado por seus pais e estava também aprendendo a sua profissão. Jesus foi carpinteiro como seu pai por profissão e certamente por um tempo Jesus inclusive foi aquele que proveu para a sua família. Eu creio que isso fez parte do plano de Deus para ensinar a Jesus como humano, não como filho, não como Deus, mas como humano. Ele precisou passar também por coisas que nós, como seres humanos normais, passamos, não é? Isso também faz parte, certamente, da própria humanidade do Senhor Jesus. Mas o que nós vemos aqui registrado no capítulo 3 é a vinda daquele que foi o precursor ou o preparador do Evangelho do próprio Senhor Jesus. João Batista, ou João o Evangelista, como alguns chamam, era primo de Jesus. Ele veio então para cumprir um propósito específico dado por Deus. Então o versículo 1 diz assim, que naqueles dias então apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João já trazia o tema que foi um dos principais temas, um tema recorrente na própria pregação de Jesus, o arrependimento. Arrependei-vos. E outro tema também ligado a ele era a chegada do reino dos céus. Esse foi o caráter especial, único, na verdade, da própria pregação do Senhor Jesus. Ele veio estabelecer o seu reino. João Batista, então, aparece como aquele que veio preparar
o caminho para a chegada de Jesus. E a sua pregação era uma pregação centrada no arrependimento. Nós vamos ver daqui a pouco o que isso exatamente queria dizer. Mas o verso 3 fala ainda acerca de João Batista, em termos de cumprimento de uma promessa, de uma profecia vinda lá do Velho Testamento. O verso 3 diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto é uma citação de um versículo que está lá no capítulo 40 de Isaías, que é um capítulo que marca uma transição principal no profeta Isaías, falando da chegada do próprio Messias. E aqui, em preparação para a chegada desse Messias, João Batista aparece como a voz que clama do deserto. João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. A sua vinda e o seu ministério foram profetizados no Velho Testamento, e ele veio então em cumprimento a essa profecia lá do livro de Isaías. E a partir do versículo 4, nós temos a descrição de João Batista, quem ele era e como ele fazia o seu ministério naquela época. Versículo 4 diz assim: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. É interessante essa descrição de João Batista, e nós veremos isso mais adiante no livro de Mateus, porque é a descrição daquele profeta que viria, um profeta como Elias. Isso foi profetizado lá no final do livro de Malaquias, Malaquias capítulo 4, versículo 5. E nós veremos mais adiante no próprio Evangelho de Mateus que Jesus identifica João Batista como o Elias que viria. E ele vem justamente nessa roupagem, ele tinha o hábito que tinham os velhos profetas, os antigos profetas: vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha esses hábitos de pessoas que viviam no deserto. Era ali mesmo que João pregava ao povo. João veio como o último grande profeta do Velho Testamento. E é interessante lembrar que nós temos a retomada, e esse é o registro feito por Mateus, temos a retomada da voz profética em Israel. Por um grande tempo, de cerca de 400 anos, não mais o povo tinha ouvido a voz de Deus por meio de um profeta. O último grande profeta tinha sido Malaquias, cerca de 400 anos antes. E agora, no deserto, vem um profeta que promulga, que proclama uma mensagem de arrependimento e que está preparando a chegada, preparando o ministério do próprio Senhor Jesus. As pessoas então vinham até onde João estava. Diz assim o verso 5: então saíam a ter com ele Jerusalém, o povo de Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão. Outra coisa interessante é esse batismo. Nós veremos depois que o João batizava, e o seu batismo era considerado um batismo de arrependimento. O batismo era algo habitual, já era algo conhecido pelos judeus. Mas havia uma grande diferença aqui no batismo de João Batista. Por quê? Porque os judeus estavam acostumados a batizar aqueles que não eram judeus e que se convertiam ao judaísmo, ou seja, pessoas que eram gentias, pessoas de fora de Israel. Não era costume que os de Israel, ou seja, aqueles que eram judeus, se batizassem. Mas aqui, essa é uma diferença. João estava batizando os que eram judeus. Verso 6 diz isso: eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse é o outro caráter importante de identificação aqui com essa pregação de arrependimento. Os judeus estavam confessando, reconhecendo os seus pecados. Nós veremos no nosso próximo estudo
que há uma continuação desse ministério de João e uma implicação importante dessa mensagem de arrependimento de pecados. E veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.